Muito bem, pessoal, vamos falar agora do tratamento desses pacientes com dermatite atópica. Falando então das considerações iniciais. De forma geral, o que eu tenho como objetivo nesses cães com dermatite atópica, tá? Primeiro, reduzir a exposição antigênica. Já adiantando para vocês que isto é, do ponto de vista prático, inexequível, ou seja, não dá para fazer. Ao contrário do que se pensa, vou tirar cortina, carpete, tapete, vou melhorar a condição, isso tem muito pouco resultado. É muito trabalho para muito pouco resultado. Então, em geral, essas estratégias não são recomendadas ou têm muito pouco resultado no paciente com dermatite atópica, tá? Ponto inicial e fundamental, que está aqui no slide, é reduzir a inflamação cutânea. É o ponto mais importante do tratamento. Ora, pessoal, se eu tenho um paciente com uma pele gravemente inflamada, como nós já vimos anteriormente, eu tenho que tentar reduzir a inflamação da pele. E é isso que realmente é muito efetivo no tratamento. Além de tentar reduzir a inflamação dessa pele, algumas outras condutas podem ajudar. Controlar a parasita é absolutamente fundamental, porque nós já vimos que eles são um importante fator complicador e causam muito prurido e pioram, o quadro clínico do paciente. Reforçar a barreira epidérmica. Nós vimos também na fisiopatologia que a barreira epidérmica desses pacientes pode e normalmente está comprometida. O animal tem uma pele desidratada, ele perde água transepidermal. Dá para tentar melhorar isso? Dá para tentar melhorar isso. Controle de infecções oportunistas. Vimos também que são importantes fatores complicadores e do ponto de vista terapêutico a gente tem que procurar controlá-las. Higienizar e hidratar a pele. Acabei de falar que é uma pele desidratada, então é importante o processo de hidratação cutânea. E a gente vai falar um pouquinho sobre dessensibilização, mas é uma estratégia que muitas vezes é complicada também de ser realizada, tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Tudo bem, pessoal? Uma coisa muito importante que você tem que deixar bem claro para o tutor é que a dermatite atópica não é uma doença curável. O animal alérgico, ele é alérgico, ele vai continuar sendo alérgico. O objetivo do tratamento é fornecer qualidade de vida, ou seja, o mínimo de medicação possível para um máximo de qualidade de vida possível. Na imensa maioria dos pacientes, a gente consegue, de maneira bem efetiva, reduzir os sinais clínicos ou fazê-los desaparecer, tá? Mas existe uma pequena porcentagem de pacientes que são extremamente refratários ao tratamento e difícil de controlar, tá? Então, é muito importante que você tenha essa clareza e que passe para o tutor essa clareza, tá? Da questão do controle. Um paciente seu com dermatite atópica vai ser paciente seu, vai frequentar o teu consultório para o resto da vida, se o tutor assim desejar e realizar o acompanhamento de forma apropriada. Tá joia? Vocês sabem, muitos de vocês devem ter doenças alérgicas e sabem que a alergia é uma coisa que te acompanha praticamente por toda a vida, né? Algumas, evidentemente, que podem melhorar muito ao longo do tempo, mas de forma geral é uma doença crônica, controlável, mas em geral não curável. Bacana? Vamos em frente e entender cada ponto desse tratamento do ponto de vista prático, tá? Primeiro, como que eu vou desinflamar a pele do animal? Hoje a gente tem vários fármacos disponíveis que a gente usa com a estratégia de procurar desinflamar essa pele. O mais clássico de todos eles e que a gente usa aí por décadas no tratamento da dermatite atópica é o esteroide, né? É o corticoide, mais especificamente a prednisona. Professor, posso usar dexametasona? Não, não pode usar dexametasona, porque a dexametasona é um corticoide que tem uma potência muito elevada, o tempo de duração é muito prolongado e normalmente causa efeitos colaterais mais pronunciados. Então, o corticoide de escolha é a prednisona. Bacana, pessoal? E como é que normalmente eu faço a utilização da prednisona? A dose inicial, em geral, é de 1 mg por quilo. Pode ser CID ou BID, eu prefiro começar com a dose CID, tá? Acho uma dose bastante razoável e que ela é efetiva na imensa maioria dos animais com dermatite atópica, pelo menos para uma abordagem inicial. E você vai utilizar o fármaco seguindo aquele princípio, o mínimo de medicamento possível para o máximo de qualidade de vida possível. E você vai atingir esse objetivo fazendo o controle paciente a paciente.
Ou seja, não tem uma receita de bolo, você vai ter que equilibrar a dose de medicação para cada paciente, fazendo a redução progressiva da dose e observando a sintomatologia clínica, até chegar numa dose mínima que seja efetiva para o tratamento. Alguns pacientes você vai conseguir suspender o corticoide e ele pode ficar semanas, meses sem precisar do corticoide. Ele pode usar, muitas vezes, pequenos ciclos de corticoide, curtos. Vou dar o exemplo do meu cão. Já falei para você, o Coronel Leitão, ele tem dermatite atópica. Ele usa corticoide contínuo? Não. Mas, vez ou outra, ele entra em crise atópica. E aí eu utilizo o corticoide 5, 3 dias para ele, dependendo da intensidade dessa crise atópica. Paro. E aí, depois de meses, ele volta a apresentar, eu faço de novo. Tem sempre uma prednisona no armarinho do banheiro ali, pronta para ser administrada para ele, tá? Então, é um animal que não tem uma atopia muito grave e que me permite fazer ciclos de cortisona, de prednisona, quando ele agudiza o seu problema. Mas alguns pacientes vão precisar de prednisona ininterruptamente. Tá? Às vezes dia sim, dia não, às vezes a cada 3 dias, vai depender de cada paciente, tá joia? Então não há receita de bolo, é sempre procurar uma dose mínima de manutenção e, se possível, retirar o fármaco, tá? E quando se retira, é que fique claro para o tutor que a coceira provavelmente em algum momento vai voltar e ele vai precisar novamente tomar por um período e depois para novamente. Tudo bem, pessoal? Então, para dar um exemplo prático, né, um cão de 10 quilos com prurido intenso, começa lá com 10 miligramas de prednisona por dia, 2 comprimidos de 5 miligramas por um período de 7 dias. Depois de 7 dias, você pode reduzir, se está controladinho, está bonitinho, reduz para 1 comprimido de 5 por dia. Então, de 10 miligramas, você passou para 5 miligramas por dia, por 7 dias. Depois de 7 dias, reduz lá para 1 comprimido a cada 48 horas, por mais 7 dias. Está controlado, está bacana. Reduz para 1 comprimido a cada 72 horas. Aí o tutor voltou no retorno e falou assim, puxa, ele piorou, voltou a coçar, está coçando bastante. Aí você já entende que provavelmente a dose de manutenção dele gira em torno de 1 comprimido a cada 48 horas, que era a dose anterior, antes dele piorar. Pessoal, é claro que isso não é uma ciência exata, é para dar um exemplo, tá? Existem muitas variantes aí, mas o que vocês têm que ter em mente é que a gente procura a menor dose efetiva e, se possível, deixá-lo sem tratamento sistêmico, tá? Mas, como eu disse, muitos não suportam e precisam de uma pequena dose de manutenção. Outros precisam de uma grande dose de manutenção e, às vezes, até uma dose que é proibitiva em termos de efeito colateral. E aí a gente tem outras estratégias de tratamento que podem ajudar. Está ali no slide. As medidas adjuvantes, que a gente vai falar ao longo dessa aula, ajudam muito a minimizar a dose necessária para controle dos sintomas. Bacana, pessoal? Uma coisa com a qual a gente se depara muito frequentemente é o que a gente chama de cortisonofobia. Faz 3 ou 4 dias eu recebi uma ligação de um tutor que foi indicado por outro colega, que justamente ele vinha fazendo um tratamento para uma doença não dermatológica com esteroide, controlava muito bem, mas quando tentava reduzir a dose, a doença voltava, e aí tinha que manter uma dose alta. E ele ligou porque ele estava desesperado, porque achava que o corticoide ia trazer grandes problemas para o paciente. E a conversa que eu tive com ele, olha, mas a doença não está trazendo mais problemas ainda? Sim, está. Então vejo que quando a gente coloca na balança, embora existam efeitos adversos, a gente tem que entender que muitas vezes os efeitos benéficos suplantam os malefícios. Então, a gente tem que ser bem esclarecedor nesse sentido. Os efeitos adversos do corticoide são sempre no médio e no longo prazo. É só você voltar lá na aula de hiperadrenocorticismo e ver exatamente o que o corticoide faz. Ele causa sinais de hiperadrenocorticismo. Poliúria, polidipsia, polifagia, hiperglicemia, lesões dermatológicas relativas à alopecia endócrina, abdômen penduloso, tudo que vocês viram na aula de hiperadrenocorticismo, tá? O que você tem sempre que ter em mente? Isso vale aqui para esse tratamento, mas para qualquer outro que você for realizar. O tratamento não pode ser mais maléfico do que a própria doença.
E é isso que você tem que pesar numa balança. Tá? Se o tratamento com esteroides está trazendo efeitos colaterais de uma maneira que não está sendo vantajoso para o paciente, você tem que buscar outras estratégias de tratamento. Tá? Se você mantiver o tratamento com esteroide no longo prazo, sempre monitorar glicemia, gorduras, colesterol e triglicerídeos, né? Porque hiperlipidemias podem acontecer, o corticoide causa isso, e monitorar as enzimas hepáticas também em função da hepatopatia esteroide. Mas tudo isso, pessoal, é no longo prazo, não é de uma hora para outra. De forma geral, a prednisona, os corticoides são medicações absolutamente importantes e valiosas no tratamento de distúrbios alérgicos, além de distúrbios autoimunes, imunomediados diversos. Tá? Há pouco tempo atrás não existia essa medicação e não se tinha o que fazer com esses pacientes, tá bom? Então, saber usar, saber como equalizar, equilibrar o medicamento para favorecer ao máximo o paciente é importante. Tá bom, pessoal? Então está aqui um exemplo, né, de um paciente com atopia, com bastante eritema, além das lesões de cronicidade, né, que a gente vê aqui, lignificação e hiperpigmentação, a gente vê um eritema importante nessa região. E depois do tratamento com corticoide, vejam como a pele fica mais clara, né? Embora as lesões crônicas permaneçam, as lesões de eritema, né, de inflamação, elas desapareceram. Pessoal, além do esteroide, a gente tem outras medicações disponíveis para abordar os pacientes com atopia. Eu, particularmente, recentemente, vocês vão ver agora na aula, que chegaram outras medicações muito recentes no mercado para a gente utilizar no tratamento da atopia. Quer dizer, então, que a prednisona perdeu a sua utilidade? De maneira nenhuma, pessoal. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco o oclacitinib, né, o loquevetimab, que são medicações, o Cytopoint, né, que são medicações importantes, tá, que a gente deve utilizar, mas que de maneira alguma significa que o corticoide perdeu a sua utilidade, tá? O corticoide, ele é bastante efetivo no tratamento de pacientes com atopia, ele tem poucos efeitos adversos, tá? Só os efeitos adversos vêm de forma mais intensa, principalmente em pacientes que utilizam no longo prazo o tratamento, e ele é extremamente barato, pessoal. E evidentemente que isso conta. O custo do tratamento também é uma coisa a ser levada em consideração. Né? E eu estou falando de uma distância financeira muito grande entre a prednisona e, por exemplo, o oclacitinib. Tá joia? Que vocês vão ver daqui a pouco comigo, tá? Então, tudo isso tem que ser levado, evidentemente, em consideração na escolha do tratamento, tá? Então, outro fármaco que pode ser utilizado, e aí ele é utilizado principalmente em pacientes que são refratários ao uso da prednisona, é a ciclosporina. É uma medicação citotóxica, imunossupressora, que é efetiva de forma razoavelmente importante no tratamento da dermatite atópica, tá? Eu, particularmente, uso muito raramente atualmente a ciclosporina. Eu reservo ela para realmente aqueles pacientes que eu não consigo controlar com outras estratégias de tratamento, como, por exemplo, a prednisona, como, por exemplo, o oclacitinib, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá joia? Então tá ali o esquema de tratamento, né? Isso, como eu falo para vocês, vocês não precisam saber dose, tá, de medicamento, mas da mesma forma, a filosofia é a mesma. Procurar a menor dose efetiva, mas o tratamento ele é por tempo indefinido, tá? No início do tratamento com a ciclosporina tem que ser utilizada a prednisona junto, porque ela demora para fazer efeito, então pelas primeiras 3 semanas você usa a ciclosporina junto com a prednisona, vai diminuindo a dose da prednisona e depois tira a prednisona, não pode manter as duas coisas no longo prazo, porque os efeitos imunossupressores são muito intensos. Tá joia, pessoal? Então essa é a ciclosporina, medicação imunossupressora, útil no tratamento da atopia, mas em geral para tratamentos que são refratários aos outros fármacos. Muito bem, pessoal. Relativamente recente, chegou no mercado uma nova medicação, um novo fármaco para utilização em pacientes com dermatite atópica, que é o oclacitinib, o nome comercial é o Apoquel. O que exatamente é o Apoquel? Ele é um inibidor de Janus Kinase Receptor. Então, o que ele se propõe a fazer? Vejam no desenho esquemático, então. O receptor
de Janus quinase, ele sinaliza para dentro da célula para que ocorra aí uma via intracelular de ativação gênica. Ao inibir este receptor, o oclacitinib acaba por inibir essa sinalização intracelular e, portanto, ativação de genes que produzem substâncias que são importantes na manutenção e na amplificação do processo inflamatório. Ou seja, ao inibir essa via de sinalização intracelular, ele acaba por também inibir ou minimizar a amplificação do processo inflamatório, que é realmente o objetivo que a gente tem conversado nessa aula, né? Minimizar o processo inflamatório. Então, retomando, ele é um inibidor de Janus quinase receptor. Tá? Então, ele inibe vias de sinalização intracelular, procurando minimizar o processo inflamatório. A dose segue aí no slide, o objetivo é sempre o mesmo, começa com uma dose e procura a menor dose efetiva, só pode ser usado em pacientes acima de 12 anos, o que isso não representa de fato uma limitação, uma vez que a maior parte dos pacientes, de fato, tem mais do que 12 meses de idade. Tá joia, pessoal? E assim, em termos de eficiência, ele se mostrou similar ou eventualmente até um pouco mais efetivo do que os esteroides, do que a prednisona, tá? De forma geral, tanto a prednisona como o oclacitinib são bastante efetivos na abordagem terapêutica de pacientes com dermatite atópica. O oclacitinib se propõe a ter menos efeitos adversos do que a prednisona, do que os esteroides. E, de fato, os ensaios clínicos mostram que os efeitos adversos relacionados ao Apoquel são muito discretos, mas com o tempo, alguns efeitos adversos começam a ser notados também. Ele não é isento de efeitos adversos, tá joia? Existe um efeito adverso importante para o bolso. O que eu estou querendo dizer, pessoal? É que é uma medicação bem mais onerosa do que a prednisona. É claro que quem cuida do próprio bolso é o tutor. Você tem que oferecer o melhor tratamento possível, mas custo de tratamento é uma coisa que também tem que ser levada em consideração, principalmente em pacientes que vão utilizar o tratamento, muitas vezes, para o resto da vida. Então, tem que haver uma linha de comunicação franca com o tutor. Não adianta você prescrever um tratamento que não possa ser utilizado. Muitos dermatólogos hoje utilizam o oclacitinib como primeira linha de tratamento da dermatite atópica, mas muitos profissionais ainda gostam de utilizar a prednisona como primeira linha do tratamento. Eu confesso para vocês que eu ainda utilizo muito o esteroide como primeira linha de tratamento, reservando o oclacitinib aí para aqueles casos em que não há uma resposta terapêutica tão favorável ou que ocorram efeitos adversos importantes relacionados ao corticoide, tá? Mas aí varia da conduta. O que você tem que saber é que, de fato, o oclacitinib veio aí como um importante reforço, tá, na abordagem de pacientes atópicos, porque realmente alguns pacientes são de dificílimo controle. Então, ele é um fármaco extremamente efetivo e importante nesta abordagem terapêutica. Bacana, pessoal? E, por fim, bem mais recentemente, a gente teve aí o surgimento do Cytopoint. Eu falei para vocês logo no começo da aula que o principal mediador do prurido em cães é a interleucina 31. Esse é o motivo pelo qual antihistamínicos não funcionam na abordagem da dermatite atópica em cães, porque a histamina não é um mediador importante do prurido em cães. E durante muito tempo a gente não conhecia qual que era exatamente esse mediador. Hoje a gente sabe que é a interleucina 31. E bem recentemente surgiu uma substância com o objetivo de inibir a interleucina 31. E esse é o Cytopoint, que nada mais é do que são anticorpos monoclonais que atuam contra a interleucina 31. Então são injeções que duram entre 4 a 8 semanas apropriadamente, que por então inibir a ação da interleucina 31, elas diminuem o prurido nesses pacientes. É uma medicação muito nova, muito recente no mercado. Eu confesso para vocês que eu tive pouca oportunidade de trabalhar com o Cytopoint, mas também vem aí como um importante reforço na abordagem desses tratamentos com dermatite atópica, tá? Então, pessoal, de forma geral, fechando aí esses fármacos sistêmicos que a gente utiliza para procurar minimizar o processo de hipersensibilidade, o processo inflamatório, a gente tem a prednisona,
o oclacitinib, o Cytopoint e a ciclosporina como estratégias de tratamento, tá? Em geral, exceto pelo Cytopoint, que a gente pode utilizar associado a outras medicações, os fármacos são utilizados de maneira isolada e não em conjunção, em função dos efeitos adversos que podem advir da associação dessas medicações. Tá joia, pessoal? Bacana, então. Agora vamos ver algumas outras estratégias que podem ser interessantes e ajudam aí a minimizar a dose desses fármacos que eu acabei de citar e muitas vezes contribuem de forma relevante para o tratamento. Ainda falando de anti-inflamatórios, a gente tem alguns anti-inflamatórios que atuam de maneira local, que são aqueles esteroides tópicos, tá? Existem diversos no mercado, principalmente na medicina humana, a gente tem muitas pomadas, loções, que tem corticoide em sua fórmula. O problema é que normalmente a apresentação terapêutica não é apropriada, porque você não consegue passar pomada em grandes áreas, né, num paciente canino, por motivos óbvios, né? Você não vai besuntar um cão de pomada, isso não tem como ser feito, né, inexequível do ponto de vista prático. E esses esteroides, normalmente na forma de pomadas e etc., de soluções, muitas vezes eles são com potência exagerada, eles causam atrofia cutânea no longo prazo. Então, com esse objetivo, principalmente de controle local de prurido, é que nós temos o Cortavance, que é o aceponato de hidrocortisona. Então, é a hidrocortisona na forma de aceponato. Ela tem uma ação local e ela é muito pouco absorvida do ponto de vista sistêmico. Então, os efeitos adversos sistêmicos são praticamente desprezíveis e a atrofia cutânea ela pode acontecer, mas só na utilização de longo prazo do aceponato. Então, qual que é, do ponto de vista prático, o objetivo desse spray de cortisona? É o controle do prurido local. Então, se o animal tem prurido em determinada região de forma mais intensa, você pode utilizar esse fármaco de forma local para controlar este prurido. Do ponto de vista bem prático, qual que é a principal utilidade? Lambedura de interdígito. Então, ele é muito útil. Quando a gente trata muitas vezes um paciente atópico com prednisona, com oclacitinib, ele melhora a coceira do corpo, mas muitas vezes ele continua lambendo o interdígito. E aí o Cortavance, o aceponato de hidrocortisona, ele é útil em tentar controlar localmente este prurido de interdígito. Bacana, pessoal? Hidratação e higiene cutânea são adjuvantes de tratamento, são úteis aí em ajudar esse rol de fármacos que desinflamam a pele, tá? A gente já falou que o animal atópico ele perde água transepidermal, então nada mais lógico do que procurar hidratar essa pele. O banho é fundamental para o paciente atópico para manter a hidratação cutânea e para retirar o alérgeno da pele de forma mecânica. Então o banho arrasta para fora da pele os alérgenos que ficam sobre a superfície, tá joia? Então, com esse objetivo, a gente tem vários shampoos hidratantes. Os mais utilizados, né, e mais bem documentados do ponto de vista científico são o Alermil, da Virbac, e o Doxocalme da Seva, que tem esse objetivo hidratante. E o Alermil ainda, por ser um complexo de açúcares e aderir à superfície cutânea, ele dificulta a adesão de bactérias na pele e se propõe também a minimizar as infecções bacterianas recorrentes. Tá joia, pessoal? Os ácidos graxos essenciais, sejam na forma oral ou tópica, como por exemplo o ômega 3, ômega 6, que tem vários no mercado, embora eles melhorem a barreira cutânea, do ponto de vista clínico eles não fazem a menor diferença. Tá? Ou seja, embora microscopicamente haja uma melhora da barreira cutânea, do ponto de vista clínico, de melhorar prurido, de melhorar inflamação, eles não têm efetividade alguma. Por isso que eu coloquei aqui para vocês saberem que não há hoje subsídios científicos para a utilização desses nutracêuticos, seja na forma tópica ou seja na forma oral. Bacana, pessoal? Tratamento das infecções oportunistas. A gente já viu que o paciente atópico tem infecção de repetição e isso é uma das principais complicações e vira um pesadelo em alguns pacientes, principalmente a piodermite estafilocócica. Vocês já sabem tratar uma piodermite, sabe que a gente trata com shampoos antibacterianos como clorexidine 3% ou com antibióticos heróis, difícil, hein? Orais, melhor dizendo,
como a cefalexina, 30 mg por quilo, 2 vezes ao dia. O tempo de tratamento vai variar com o tipo de infecção bacteriana, como nós já vimos na aula de piodermites, tá? O peróxido de benzoíla também pode ser usado como shampoo antibacteriano, mas ele resseca um pouco a pele, então eu prefiro utilizar o clorexidine 3%, principalmente em pacientes atópicos. O problema, pessoal, é que esse paciente muitas vezes tem recorrências graves das lesões cutâneas, tá? Bacterianas. Às vezes você interrompe o tratamento antibiótico, 1, 2 semanas depois a pele já está toda infectada novamente. Então, naqueles pacientes, e são poucos, em que a infecção bacteriana de pele se tornar incontrolável, existe a estratégia de pulsoterapia. O que é isso, professor? É você, após um ciclo de antibiótico e o controle completo da infecção, passar a utilizar antibióticos segundas, quartas e sextas. Isso, do ponto de vista terapêutico, pode parecer nada ortodoxo, pode parecer realmente uma heresia, mas em alguns pacientes é a única maneira que a gente tem de controlar razoavelmente as infecções bacterianas de pele. Tá? Percebam que isso não é para ser utilizado de forma indiscriminada. É uma estratégia naqueles pacientes em que você já tentou de tudo para o controle das infecções e elas continuam voltando e tendo um impacto clínico importante. Então, são poucos pacientes em que você vai utilizar esse tipo de estratégia. Beleza, pessoal? Da mesma maneira que o Staphylococcus, a malacésia também é um fator oportunista que pode acontecer, mas com menor frequência do que o Staphylococcus, bem menor frequência. Tá? E para tratamento da malacésia, como nós já falamos anteriormente na aula de infecções fúngicas de pele, cetoconazol tópico na forma de shampoo 2%, associado ao tratamento sistêmico com itraconazol, mesmo protocolo que comentamos na aula de doenças fúngicas. Tá joia, pessoal? A seborreia secundária nem sempre precisa ser tratada, muitas vezes tratando a atopia com todas as estratégias que a gente está comentando até agora, a seborreia desaparece, mas em uma pequena porcentagem de pacientes, a despeito do tratamento da atopia, a seborreia permanece e às vezes de forma muito intensa. O tutor dá banho no animal, 1, 2 dias depois a pele já está toda descamando. Quando isso acontecer, precisa tratar especificamente a seborreia. E aí, shampoos antisseborreicos são necessários. E normalmente aqueles à base de ácido salicílico, enxofre e alcatrão são mais apropriados. Coloquei aqui alguns exemplos de nome comercial, pode manipular também, tá? Existem várias apresentações comerciais, como o Sebolitic da Virbac, o Sebotrat O da Gener, são exemplos de formulações comerciais de shampoo antisseborreico que tem em sua fórmula ácido salicílico, enxofre e alcatrão. Então, está aqui um exemplo, né? Eu mostrei essa paciente cocker com muita seborreia e depois, então, do tratamento antisseborreico com seu pelo brilhante, bonito e reluzindo. Tá joia, pessoal? Controle de parasita. Pessoal, o paciente com atopia não pode ter pulga e não pode ter carrapato. Se isso acontecer, ele vai sair do controle. Então, é muito importante o controle de pulgas e carrapatos. Tá? Durante muito tempo, a gente utilizava principalmente para controle policida as medicações na forma de spot-on, como por exemplo o Frontline, que é o Fipronil, acredito que a maior parte de vocês conheça, entre outros muitos na forma de spot-on. Tá? Além do spot-on, a gente também tinha como estratégia de tratamento os comprimidos de ação rápida, mas com baixa ação residual, como o Nitempiran. O Nitempiran, o nome comercial dele é o Capstar, ele age muito rapidamente, em 6 horas todas as pulgas morrem, mas ele tem um baixo efeito residual. As pulgas voltam com muita facilidade porque ele atua no máximo por 24 horas. Tá? E recentemente surgiram então os comprimidos de ação prolongada, né? Como por exemplo o Spinosad, até tinha colocado no slide aqui, não sei por que motivo não está mais, tá? O Spinosad, o Fluralaner, o Sarolaner, tá? Que o nome comercial são o Bravecto, o Simparic. Então, eles vieram aí com força total. E hoje, eu acredito que sejam os mais utilizados na abordagem de controle de pulgas e carrapatos em cães, porque eles têm um efeito prolongado, são extremamente efetivos. O Fluralaner, especialmente, ele tem um efeito de 3 meses,
tá? Então, não quer dizer que você não possa ainda, existe no mercado, estão aí todas as medicações Spot-on, o Fipronil, mas hoje a gente usa com muita frequência as medicações que têm uma ação mais prolongada e que são bem efetivos no controle de pulgas e carrapatos, tá? Então é importante você saber que tem 3 estratégias: comprimidas de efeito rápido e curta duração, comprimidos de longa ação e medicações Spot-on, que também tem uma ação mais prolongada. Tá joia, pessoal? O controle ambiental, vocês devem saber que para cada 5 pulgas no animal tem 95 pulgas no ambiente e se torna relevante principalmente naqueles animais em que você não consegue um controle apropriado apenas com a medicação policida adulta. Tá? É difícil controlar pulga no ambiente. Tá? Normalmente, inseticidas de rotina usada no ambiente tem pouca efetividade, porque a forma de pulpa é muito resistente, tá, a esse tipo de inseticida, e porque a pulga normalmente se esconde em pequenas frestas, lugares em que é difícil de penetrar com a substância. Tá? Aspirar pode ser muito útil, tá? Mas tem que ser feito de forma sustentada, contínua. Existem alguns inseticidas que são específicos para controle ambiental de pulga e você pode ainda contratar uma empresa de controle de pragas veterinários para ajudar no controle ambiental de pulgas. Então isso é mais importante principalmente naqueles locais onde saiu do controle, a contaminação ambiental está muito alta e as medicações policidas adultas não são efetivas realmente em controlar a pulga no animal. Tá joia, pessoal? Então tá aqui um exemplo de um animal com DASP, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é atópico e com DASP, e depois do controle de parasita, já com seu recobrimento piloso restabelecido. E por fim, pessoal, estava controlado e piorou. Então isso é muito comum no paciente atópico, a gente faz toda aquela estratégia de tratamento, controla, fica bonitinho, está coçando nada ou muito pouco, e aí o proprietário procura atendimento porque voltou a coçar. O que você tem que pensar? Ou pegou pulga ou carrapato, presença de parasitas, ou infectou a pele. São os mais comuns, tá? De forma menos comum, ele pode ter tido um contato mais intenso com antígeno ambiental e muito raramente ele se tornou refratário à medicação. Principalmente o corticoide, pessoal, aquela dose que é efetiva para um paciente, normalmente ela não vai aumentar. O que eu estou querendo dizer? O paciente usa 5 mg, mas agora no futuro ele vai precisar de 10 mg. Normalmente isso não ocorre. Tá? Aquela dose que é efetiva hoje vai ser sempre efetiva. Tá joia? E para a gente finalizar a nossa abordagem de tratamento, só para vocês saberem, tá? Que existe essa abordagem, precisa de uma especialização razoável para fazer esse tipo de abordagem de tratamento, que são os testes alérgicos. Tá? Os testes alérgicos, ao contrário do que se pensa, pessoal, eles não são para o diagnóstico de atopia. Guarde bem isso na sua cabeça. Tá? Eles não são para o diagnóstico de atopia. Eles se prestam principalmente em estabelecer quais são os antígenos ao qual aquele paciente atópico já diagnosticado é sensível para a realização, para a confecção de uma imunoterapia. Uma injeção que vai ser aplicada nesse animal, normalmente algumas vezes por semana e depois semanalmente, para procurar modular o sistema imunológico, tá, ao longo de meses, para que minimize aí o quadro de atopia do paciente. Para fazer a confecção dessa imunoterapia, você pode usar o teste intradérmico ou os testes sorológicos. O teste intradérmico, normalmente, ele é um pouco mais, digamos assim, ele é mais preciso, tá? Ele é mais efetivo. Não sei se vocês já viram, mas raspa-se toda a região lateral ali do animal na região lateral, e você inocula de forma intradérmica os antígenos. E aí você mede a reação local, aquelas reações muito exacerbadas são positivas, e aquilo diz que ele é alérgico àquele antígeno. E aí ele entra na lista, você manda essa lista para o laboratório, que vai então confeccionar as injeções de imunoterapia. O teste sorológico, você coleta sangue. Ele é menos padronizado e menos preciso, mas ele é mais prático de ser realizado. O teste intradérmico precisa de treinamento. Eu, particularmente, não sei fazer. Tá? Você precisa de um treinamento, de uma especialização para poder realizar esse tipo de abordagem. É bom? Olha, bom é relativo. Tá? Ele demora meses, esse tipo de abordagem, para ter efeito, e a porcentagem de pacientes que têm efetividade varia aí em torno de 60%. Não é um tratamento barato e demora um tempo
para ser efetivo. E é bem possível também que o paciente precise desse tratamento ao longo de toda a sua vida. Então, hoje, com tantas estratégias que a gente tem de tratamento, eu diria que raramente eu encaminho um paciente meu, muito raramente, para abordagem com testes alérgicos com imunoterapia. Tá? A gente hoje tem um arsenal terapêutico bem interessante e que a gente vai conseguir controlar a maior parte dos pacientes com mínimo efeito colateral. Bacana, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula de dermatite atópica, lembrando que é uma doença muito importante. Se tiverem dúvida, não deixem de perguntar, não tenham dúvidas que vocês serão cobrados em relação a todos os aspectos de dermatite atópica, e eu vejo vocês então nas próximas aulas de distúrbios de hipersensibilidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.